Questão 7. Mais iluminada do que outras. O que que fala pra gente aqui? Vamos lá? Nesse texto, os recursos expressivos usados pela narradora. Bom, quando a gente tem recurso expressivo, é uma habilidade muito recorrente, um padrão muito recorrente no Enem. O que que são recursos expressivos? Recursos expressivos é aquilo que dá um caráter de riqueza para aquele texto, um caráter de subjetividade àquele texto, um caráter de emoção àquele texto. Então a gente vê qual é o recurso expressivo e o que que ele faz pra gente. Então o Luciano está falando basicamente isso aqui. Nesse texto, o que que o recurso expressivo usado pela narradora causa? Ah, ele revela, entendeu? Então a gente tem que identificar como que esses recursos expressivos vazem para a gente, o que que eles passam para a gente, né? O que que eles podem revelar, o que que eles podem questionar, reproduzir, beleza? Então vamos ler esse texto para ver o que que os recursos expressivos fazem para a gente. Mais iluminado do que outras. Mais iluminados que outras, acho melhor assim, né? Mais iluminados do que outras. Tenho dois seios, essas duas coxas, duas mãos que me são muito úteis. Só que, no primeiro momento, eu já vejo que se trata de uma mulher, né? Uma mulher. Por quê? Dois seios, homem não tem seio, né? Homem não tem seio. Então é uma mulher. Essas duas coxas, duas mãos que me são muito úteis. Beleza. Essas duas sobrancelhas que preencho com maquiagem. Provavelmente mulher. Comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Beleza, então, nesse momento, só caracterizou como é que é uma mulher. Ela tem duas coxas, duas mãos, olhos escuros, duas sobrancelhas, maquiagem, show. Agora olha o que ela fala. Esse corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Aqui ele começa a expressar uma certa expressividade. Fica até um pouco redundante, né? Ele começa a mostrar alguma expressividade. Por quê? Não é no sentido literal, não tem como a gente ter um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. É uma figura, tá? A gente representa o corpo dessa forma, pode ser dado também para uma metáfora, enfim. Mas isso caracteriza o recurso expressivo porque mostra alguma coisa pra gente. Aqui mostra, provavelmente, para mim e para você, uma situação de vulnerabilidade, correto? Porque se é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz, violento, é uma situação ruim. Ela não está numa situação boa para estar toda dessa forma. Olha só, movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida, e não quero domá-las. Animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Engolidora de espadas e espinhos significa que é uma mulher que tem ali que está se fortalecendo, né? Se a pessoa engole espada e espinho, é porque ela passou por um determinado momento da vida dela que ela teve que resistir tanto a diversas situações que ela consegue até engolir uma espada, engolir um espinho, mesmo sendo danificando a garganta dela, mesmo sendo prejudicial, sabe? Então aqui, na primeira estrofe, os recursos expressivos mostram pra gente principalmente essa situação de sofrida, uma situação ruim, uma situação que a personagem está passando uma situação de miséria, provavelmente, né? Então vamos ler aqui o outro texto. Dizem, eu ouvi, mas depois também li, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Então, isso é certo, porque ela diz, ela ouviu e depois leu. Então é correto, isso aí, certeza, não tem como questionar. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. Um homem, dizem, eu ouvi e depois também li, liderou o levante. Então teve um levante ali dos negros contra a escravidão, né? E todos esses corpos foram buscar outros cômodos, foram ser incomodados. Beleza. Então, gente, olha só, o texto todo, ele tá mostrando principalmente marcas de violência, marcas de discriminação, né? Discriminação e principalmente preconceito, né? Porque os negros tinham que ser mais fortes do que o resto da sociedade. Beleza? O texto, o recurso expressivo do texto mostra isso o tempo todo pra gente. Por quê? A gente tem um corpo faminto, dentado, cruel, capaz, violento, animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. A gente tem pessoas escravas, né, se levantando com dedos contados, calcanhares prontos, umbigos em fogo. Tudo isso é uma metáfora para simbolizar a situação ruim que eles eram submetidos. E aí alguém liderou o levante dos escravos, uma revolta. E aí eles foram buscar outros cômodos, foram ser incomodados, né? Os corpos foram ser incomodados, beleza? Agora, ser incomodados como? Não tem como a gente saber, tá? Provavelmente foi aí por meio de uma revolta, né? Pode ser incomodado por meio do chicote, enfim, tem diversas opções da gente analisar e interpretar isso, beleza? A gente precisaria ler um texto externo para entender o que, que seria esse foram ser incomodados, tá? Mas vamos lá. Todos esses recursos expressivos que mostram isso.
Revela as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. Muito bom. Por quê? A violência aborda o fato dela ser um corpo faminto, tentado, cruel, engolir espinho, engolir espada, a gente ter umbigo e fogo, calcanhar pronto, né? A raça e simboliza a questão do escravo ter levantado uma revolta, tá? Ter começado a se revoltar. O gênero, por conta da mulher no início, então essa aqui é muito boa. Essa aqui se conecta com o texto inteiro, tá? Então vou deixar uma bolinha nela aí. Questionar o pioneirismo do estado do Ceará no enfrentamento à escravidão. Ele não questiona, ele fala, é verdade, eu ouvi e eu li. Eu ouvi e eu li, beleza? Então, se eu ouvi e eu li, isso significa que eu não estou questionando, eu estou afirmando. Questionar é tipo assim, será que o estado do Ceará realmente aboliu a escravidão? Não, peraí, olha pra cá, não é exatamente isso. Por quê? Porque eles falaram que aboliram no papel, mas olha só, ainda tem escravo aqui e eles estão sofrendo isso, isso, isso. Isso é questionar se realmente foi pioneiro na abolição. Eles fizeram isso, galera? Eles fizeram isso? Não. Ela falou, ó, dizem e eu ouvi, mas depois também li. Então isso é verdade. Ela não questionou. Então não posso marcar a letra B. Reproduz padrão estético em busca da valorização da autoestima feminina. Gente, olha o texto, cara. Olha o texto. É um corpo dentado, cruel, faminto, pipipi, popopó. Como é que tá valorizando a autoestima feminina, pô? Ai, eu tenho autoestima porque eu sou um corpo faminto, tô liberando uma revolta negra. Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, isso aqui é pior pra você marcar, tá? A letra D consegue ser pior ainda, ó. Sugere uma atmosfera onírica, alinhada ao desejo de resgate da espiritualidade. Hã? Então esse texto ele tá ligado ao surrealismo, né? O que que é o surrealismo? Surrealismo é aquela vanguarda que aborda exatamente essa atmosfera onírica. José, o que que é onírico? Onírico é algo do mundo dos sonhos. Então, tudo isso que aconteceu não tem como acontecer na realidade, só pode acontecer no mundo dos sonhos. Não, galera. Tudo isso que aconteceu pode e aconteceu na nossa realidade, na vida real. Não é algo onírico. José, o que que é algo onírico? Cara, deixa eu te mostrar o que é algo onírico. Algo onírico é, por exemplo, eu ter uma pessoa aqui, ó, uma pessoa que ela é quadrada, beleza? Ela é quadrada, e em cima dela, ela tem uma cara de ovo. Isso aqui é algo onírico. Por quê? Tem como acontecer na realidade? Não. Olha só, eu não usei esse exemplo aqui de onírico porque eu não sei desenhar, não. É só porque é algo realmente onírico, beleza? Show? Então, isso é a atmosfera onírica. E o texto, hora nenhuma, fala sobre espiritualidade, né? Fala sobre ritual religioso, algo do tipo. Então, como assim resgate da espiritualidade? Não, eles só querem ser livres, não querem mais ser escravizados, né? Agora, a letra E é muito boa. Mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão. Olha, não há essa mimetização. O que que é mimetização? Mimetismo, quando a gente fala de biologia, é aquela capacidade de imitar alguém, tá? Então, quando ele fala mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão, é a gente representar por uma alegoria como os corpos foram transformados por meio da citação de paisagens. Então, por exemplo, o meu corpo era seco como árvores mortas, né? O meu dedo doía assim como um cacto, enfim. Isso é mimetizar o corpo transformado pela violência da escravidão pela paisagem. A gente cita elementos da paisagem para representar como o nosso corpo foi afetado. Só que não há isso no texto. Muito cuidado para você não pegar engolidora de espadas e espinhos, animal da caatinga, falando que mimetizou na paisagem. Galera, não. Isso não é mimetizar na paisagem, porque ele não cita a paisagem. Ele só cita animal da caatinga. Beleza, mas onde que está a paisagem aqui? Ele falou do bioma caatinga. Engolidora de espadas e espinhos. Tá, mas onde está a paisagem? Espadas não é paisagem. Espinhos, aí você deve ter pensado em cacto. Ah, é cacto. Só que quem diz que é cacto? Quem diz? Você sabe se é? Porque pode ser muito bem um espinho ali pô, espinho que quebra pneu com aqueles policial, né? Que joga o espinho pra quebrar o pneu e pum, 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 toca o pneu. Pode ser esse espinho. Você não sabe se é espinho de cacto. Entendeu? Então, o foco não é a mimetização do corpo através da paisagem. Até porque, pessoal, a gente tem literalmente uma linha de um texto inteiro falando de paisagem. O resto, toda a descrição do corpo é dada por metáforas que não tem nada a ver com a paisagem. Beleza? Então, não pode ser a letra E justamente por isso. A letra E reduz demais. Galera, a gente tem que ver onde no enunciado bota a gente. Agora, olha a letra A. A letra A é perfeita, cara. Revela a marca de violência. Galera, é um levante de escravos. A mulher falou que tá com o corpo faminto, cruel, dentado, todo ferrado. Violência. Raça. Por que raça?
Porque era um levante de escravos, raça negra, os negros que foram escravizados, os indígenas. Por que gênero? Porque ela fala que é uma mulher, tem dois seios, duas coxas, duas sobrancelhas, maquiagem. É uma mulher. Então revela marca de violência, de raça e de gênero. Por quê? Essa mulher que está violentada, porque está com um corpo faminto, dentado, cruel, capaz, violento, ela tem uma raça, tem um gênero, certo? Beleza. José, por que que na construção da identidade? O que que é identidade? Identidade, pessoal, é uma construção social histórica que remete mais ou menos o que o indivíduo viveu no contexto histórico social que ele está submetido. Então, por exemplo, se essa mulher está sofrendo algo remetido à escravidão, vai ficar marcado na identidade dela esse sofrimento. Tudo isso constrói a pessoa que ela é. Porque a nossa identidade é marcada pelo contexto social e histórico que estamos inseridos. Por exemplo, vai ter uma questão lá na frente que ela fala pra gente que crianças negras que viveram a escravidão vai ter muito mais revolta e questionamento nos olhos do que uma criança que leu sobre a escravidão. Por quê? Porque a criança que leu sobre a escravidão, ela teve, de certa forma, a crítica à escravidão inserida na identidade dela. Só que a criança que viveu a escravidão, ela vai ter de forma muito acentuada, muito mais acentuada, a crítica sobre a escravidão justamente porque ela viveu aquilo. Ela passou por aquilo, ela sofreu aquilo. Então não tem como eu vir aqui mencionar que os dois vão ter a mesma intuição sobre a escravidão na identidade. A identidade é a construção do nosso ser, é sobre o que a gente viveu historicamente, socialmente, linguisticamente também. A gente tem também a nossa identidade linguística, né? Talvez você fale de uma forma, eu falo de outra, então cada um tem sua identidade linguística e tudo que a gente vive realmente são marcas da construção da nossa identidade. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.